Aulinha hoje de hidrocarbonetos ramificados. E daí já vem um pedido bem importante. É um conteúdo mais complexo, mais complicado. Ele vai ser complicado tanto se a gente visse ele em quanto se a gente visse ele aqui pela videoaula. O que eu quero pedir para vocês? Viu a videoaula? Não entendeu? Certo? Ficou com dúvida? Tira suas dúvidas comigo lá no Classroom. Mas não fiquem com dúvidas. Por quê? A gente está em quarentena sim, a gente não sabe ainda quando vai voltar, mas em algum momento a gente vai voltar e o conteúdo vai continuar. Tem que saber dar nome para hidrocarboneto ramificado, porque os outros nomes que vão vir depois, nos próximos semestres, vão depender dos hidrocarbonetos ramificados. Beleza? Então é fundamental saber hidrocarbonetos ramificados. Ok? Certo? Então vamos lá. Hidrocarbonetos ramificados. A aula da semana passada foi só sobre hidrocarbonetos em cadeias não ramificadas, ou seja, nas cadeias normais. Agora a gente vai ver os hidrocarbonetos que têm ramificações, ou seja, tem carbonos terciários e carbonos quaternários. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é um radical. Tá? O radical nada mais é do que uma parte de uma cadeia carbônica em que eu tenho um carbono que ainda não se ligou, ele não completou as 4 ligações. Então, observem aqui na imagem que eu vou mostrar para vocês. Olha lá, observem aqui na imagem. Seguinte, tá vendo que esse carbono ele tinha que fazer quantas ligações? 4. Mas quantas ele está fazendo? 3. Ou seja, falta uma ligação. Ele está precisando fazer mais uma ligação, ele está necessitado de uma ligação. O que ele vai fazer? Uma outra ligação. Ele é um radical, ele vai se ligar num outro carbono, que vai ser a cadeia carbônica principal, que a gente vai ver isso daqui a pouquinho. Tranquilo? Então, isso é radical. Vamos lá. A gente vai ter os radicais, ok? Então, vamos lá. O principal de todos, de tudo, está aqui nesse slide. Esse slide é um dos mais importantes. Então, quando eu for dar nome para um radical, ele vai ter sempre a terminação "il". Então, se tiver "il" no final, ele é um radical. Ok? Então, observem lá. Ó. Metil. Met é um. "Il", radical. Então, um radical com um carbono. Etil. Et é 2. E o radical. Então, radical com 2 carbonos. Propil. Agora aqui muda um pouquinho o negócio. Tá? O propil, ele pode ser isopropil e só o N-propil ou propil. Qual que é a diferença? Observem lá agora aqui no slide. O propil é quando o carbono da extremidade vai se ligar na cadeia principal. Então, imagine aqui ó, que vai ter uma cadeia principal. Certo? É o carbono da extremidade que vai se ligar na cadeia principal, ok? Agora, o isopropil não é o carbono da extremidade, e sim o carbono do meio. Tem que estar atento com isso. É uma coisinha boba, mas tem que estar muito atento, ok? Butil, que a gente também pode chamar de N-butil. Por que N-butil? N de normal, tá? Ó, é o carbono da extremidade que está se ligando. Mas por que butil? But é 4 carbonos, certo? Ou seja, é um radical de 4 carbonos. Agora, sec-butil. Sec-butil, vamos pensar aqui um pouquinho. Sec vai estar relacionado com secundário, ok? Então, ó, é um radical que tem 4 carbonos. Ó. 1, 2, 3, 4 carbonos. Ok? Só que o carbono que vai se ligar na cadeia principal, então aqui eu tenho uma cadeia principal, o carbono que vai se ligar na cadeia principal é um carbono secundário, ele está ligado a 2 carbonos. Ok? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, terc-butil. O terc-butil também, ó, 4 carbonos. 1, 2, 3, 4 carboninhos. Só que o carbono que vai se ligar na cadeia principal, ou seja, este carbonídeo aqui, ó, certo? Ele é um carbono terciário, por isso terc-butil. Ok? E por fim, o benzil.
O benzil, olha lá, ele é um pouquinho diferente. Eu tenho um anel aromático aqui, certo? E ligado a esse anel aromático, eu tenho um CH2. E é esse CH2 que vai se ligar na cadeia principal. Ok? Se eu pudesse colocar um asterisco, esse slide talvez seja um dos slides mais importantes do ano inteiro, galera. Ok? Por quê? Porque vocês têm que saber esses radicais. Tranquilo até aí? Sim? Então vamos. Então olha lá. Agora os radicais alcenila. Então olha lá, tem a palavrinha en ali no meio. Ou seja, são radicais que têm dupla ligação. Basicamente a gente vai ter só um, que é o vinil. E que eu já vou adiantando vocês que ele não é muito importante não, tá? Mas é bom saber que existe o vinil ali, ok? Um outro nome que vocês vão ver às vezes é etenil, ok? Radicais arila. Agora aqui é um pouquinho mais importante. Os radicais arila é quando eu vou ter um anel benzênico, eu vou ter lá um benzeno no radical. Aí vocês vão falar assim: ah, professor, mas a gente já viu o benzil. Sim, mas tem mais. Então eu vou ter esses três aqui principalmente. Ó. O fenil é quando um anel aromático vai estar ligado a uma cadeia carbônica aqui, ok? E daí eu vou ter o alfa-naftil e o beta-naftil. Então vamos lá. Por que naftil? Porque esse aqui é um radical, é um naftaleno. Mas como ele é um radical, você tira a parte final do nome e coloca il. Então, naftil, ok? Se a parte que estiver se ligando na cadeia principal for horizontal, ou seja, for essa que já está ali mostrando, e essas que eu acabei de colocar, vai ser a posição alfa-naftil, ok? Agora, se for na posição horizontal, vai ser beta-naftil, que estivesse ligando na cadeia principal. Até aqui tranquilo? Tem que saber também esses radicais? Tem. Não tem como fugir disso aqui, galera. Vamos lá. Agora vem o bicho de sete cabeças, é montar o nome desses compostos. Então vamos lá. Antes de a gente começar a dar nome para os compostos, a gente tem que seguir e saber e relembrar algumas regras. Primeiro, saber quem é a cadeia principal. Depois, saber numerar essa cadeia. E, por fim, saber dar nome para essas cadeias. Ok? Detalhe importante. Aqui eu estou pressupondo que vocês já sabem dar nome para a cadeia principal. A ideia aqui é adicionar o nome dos radicais. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro conceito é o conceito de definir a cadeia principal de um composto orgânico. Então, olha lá. Cadeia principal é aquela que tiver mais carbonos e se tiver dupla ou tripla ligação, também tem que ter a dupla ou tripla ligação nessa cadeia, nessa sequência maior. Então, por exemplo, a professora fez uma contagem aqui e o número de carbonos que deu maior, mas não tem a dupla que tem na estrutura. Então você não pode usar. Você tem que colocar ou a dupla ou a tripla ligação na cadeia principal, ok? Então duplas e triplas sempre na cadeia principal. Seguinte, eu fiz a contagem, certo? E eu vi que tem duas possibilidades em que eu tenho o maior número de carbonos possível. Qual que eu vou usar? Deixa eu até em caixa alta aqui para vocês. Ó. Eu vou usar a que tiver o maior número de grupos orgânicos fora. Traduzindo, a que tiver mais radicais. Beleza? Vamos entender isso. Então, olha lá. Eu tenho este composto aqui. Certo? Eu quero, por enquanto, eu não quero saber o nome. Eu quero saber qual é a cadeia principal. Então, eu tenho várias possibilidades. Primeira possibilidade, com 3 carbonos. Essa aqui, ok? Segunda possibilidade, 5 carbonos. Essa aqui. Tranquilo? Já reparem, quantos radicais ele deixou de fora? Ó, deixou um radical de fora. Beleza? Terceira possibilidade, 5 carbonos. Lá em cima. Quantos radicais ele deixou de fora? 5 de novo. Tá. Qual é a cadeia principal, então, galera? É que tem maior número de carbonos. Ah, professor, mas tem duas. Ambas deixaram quantos radicais de fora? Ambas deixaram um radical de fora. Então, nesse caso, qualquer uma das cadeias poderia ser considerada a cadeia principal. Ok? Então, esse é o processo.
Ah, professor, mas é automático, consigo fazer sozinho. Beleza. Ah, professor, tem que fazer todas essas possibilidades? Não. Se eu já achar de cara a cadeia principal, melhor. Mas tem que estar atento. Se você escolher a cadeia principal errada, você vai dar o nome errado. Ok? Então vamos lá. E agora? Qual é a cadeia principal? Vamos analisar as possibilidades. Primeira possibilidade. Ó, 3 carbonos. Qual que é? Olha lá. 3 carbonos. Tranquilo? Segunda possibilidade, 5 carbonos. Tá ali, ó. 5. Terceira possibilidade, 5 carbonos novamente. Lá em cima. Ok? Quarta possibilidade, 6 carbonos. Tranquilo? Quinta possibilidade, 6 carbonos de novo. Sétima possibilidade, eu tenho 4 carbonos. Última possibilidade, 6 carbonos novamente. Ok? Tá. Então, eu posso descartar a primeira, a segunda, a terceira e a sexta possibilidade. Então, as possibilidades que eu vou usar é a quarta, a quinta e a sétima. Por que essas três? Tá? Pelo seguinte, são as que têm mais número de carbonos. Daí aqui já vou abrindo espaço para falar uma coisa bem importante. Professor, eu tenho que calcular possibilidade por possibilidade? Não, não preciso fazer isso, tá? Eu já vou tentar contar contando a maior quantidade de carbonos possível. Isso é ser inteligente, tá? Você tem que contar a maior quantidade possível de carbonos, ok? Então, vamos analisar agora cada um desses três casos para ver qual é que deixa, qual é que a gente vai usar. Beleza? Então, olha lá. É a mesma estrutura, tá, galera? Então, a primeira possibilidade que a gente usou, ela vai deixar três grupos orgânicos de fora. Então, olha lá. Se eu usar essa aqui como cadeia principal, ó, ela vai deixar três grupos, três radicais para fora. Tranquilo? Ah, professor, mas não é tudo um radical só? Não, porque eles não estão interligados entre si. Ó. Um radical, outro radical, outro radical. A segunda opção também vai deixar três radicais orgânicos para fora. Olha lá. Tranquilo? E a última opção, ela vai deixar dois radicais para fora. Então, um radical e o outro radical. Qual que eu posso usar então? Ou a primeira opção ou a segunda. Professor, qual que é a melhor? Não tem melhor ou pior. Você pode usar qualquer uma das duas. Eu, sempre que possível, tento escolher a que é mais linear. Como assim a que é mais linear? A que fica aqui, ó. Fica mais visível ver os radicais nessa aqui. Nem sempre dá certo usar só a mais linear. Não tem uma regra, galera. Ah, vou sempre pegar aqui a de cima? Não dá certo às vezes. Você tem que pegar a que tem o maior número de carbonos. Beleza? Tá. Agora, segundo ponto. Já aprendi a ver qual é a cadeia principal. Agora eu tenho que numerar a cadeia principal. Então vamos lá. Quando eu vou numerar a cadeia principal, qual que é o meu intuito? É mostrar aonde que vai estar o radical ou aonde vai estar uma insaturação. A gente já viu isso lá na parte de hidrocarbonetos. Então eu tinha que ir lá falar onde que estava a dupla ou onde que estava a tripla ligação. É a mesma coisa aqui. Então olha lá. Quais são os critérios de numeração? Tá? Por onde que eu vou começar a ler ou contar? Tá? Eu vou começar a contar para onde está mais perto da insaturação, ou seja, aonde tem dupla ou tripla ligação, ou aonde tem as ramificações. Então vamos entender isso melhor agora. Nas cadeias insaturadas, galera, qual que é a ideia aqui? Quando eu só tiver cadeia insaturada, ou seja, cadeia com dupla ou tripla ligação, eu vou começar a contar, certo? Os meus carbonos, aonde eles possuem os menores números possíveis. O que significa isso? Que a ideia aqui é contar e deixar a dupla ou a tripla ligação na menor numeração possível que eu puder. Então, olha o exemplo lá, certo? É um alcadieno, ele tem duas duplas ali.
eu tenho duas possibilidades, contar da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Então, olha lá. Da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Ok? Se eu for olhar da esquerda para a direita, aonde que está a dupla ligação? Está no carbono 2 e no carbono 3. Certo? Se eu for agora olhar da direita para a esquerda, aonde que está a insaturação? No carbono 3 e no carbono 4. Ou seja, qual que é a numeração correta? A de cima. Por quê? Porque ela tem os menores números. Dali estão os nomes incorretos e corretos, mas a gente não vai ver isso ainda. Ok? Então, eu tenho que deixar a insaturação na menor numeração possível. Sempre. Sempre. Olha lá. Agora, quando eu tiver cadeia saturada, ou seja, quando eu não tiver dupla ou tripla, daí o negócio muda um pouquinho. Tá? Agora, quando eu for começar a minha contagem tem que estar mais próxima possível da ramificação. Ou seja, a ramificação tem que estar nos menores números possíveis. É a mesma ideia, exatamente a mesma ideia das insaturações. Só que, agora, em vez de ser a insaturação, é o radical que tem que estar na menor numeração possível. Então, olha lá. Olha a estrutura aqui. Então, comecei contando da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E da direita para a esquerda. Olha onde que estão os radicais. Se eu olhar na contagem de cima, ele está no carbono 2 e no carbono 3, os radicais. Concordo? Agora, se eu olhar no número de baixo, está no 4 e no 5. Quais têm os menores números? A de cima. Certo? Ou seja, a numeração correta é qual? A de cima. Já vem uma dica ou um conselho. Professor, não estou bom nisso aqui ainda, não consigo contar. Coloca o númerozinho em cima. Não tenha preguiça de fazer o exercício. Ache a cadeia principal e coloca os números em cima. Até aprender. Depois chega uma hora que você vai ficar craque nisso aí. Tranquilo? Vamos lá então. Isso a gente vai chamar de regra do menor número. Como assim? Nesse caso, está bem óbvio qual é o nome correto. Mas vai ter cadeias carbônicas maiores, em que os números vão estar muito próximos. O que vocês vão fazer? Vocês vão somar esses números. Então, por exemplo, 2 com mais 3 dá 5. 4 com mais 5 dá 9. Qual que teve a menor soma? Ah, o de cima. Então a numeração de cima aqui está certa. É uma outra opção também de fazer esse cálculo. Achar qual que é a contagem certa. Beleza? E aí, agora vem a última parte, que é a parte de colocar o nome. Vamos abrir uma observação aqui rapidinho. Teoricamente, você já tem que saber dar o nome lá para o hidrocarboneto normal. Então, pentano, butano, isso não, eu não vou explicar de novo. Met, et, prop, but, an, en, in, isso tem que saber. Agora a gente quer saber o nome dos radicais. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é a seguinte. Vamos lá. Quando eu for escrever o radical, ele vai sempre vir na frente do nome da cadeia principal. Então, é como se fosse assim, ó. Meu nome é André Luiz Neves. A cadeia principal é como se fosse o Neves, ela vai vir por último no meu nome, ok? E o radical vai ser como se fosse o André Luiz, ele vem em primeiro. Então o radical vem no começo do nome. Toda vez que eu for colocar o nome de um radical, certo? Eu tenho que colocar a posição que ele está, o hífen e qual é o radical. Beleza? Ah, professor, mas se eu tiver mais de um radical igual, certo? Eu vou separar ele por vírgula. Então, por exemplo, olha o segundo exemplo aqui, ó. 2, 3, dimetil. O que significa isso? Que no carbono 2 eu tenho um metil e no carbono 3 eu tenho outro metil. Tá? Então eu tenho dois metils, por isso dimetil. Observe que eu separei por vírgulas aqui. Segunda regra, que foi o que a gente acabou de ver. Quando eu tiver, tá? Quando eu tiver mais de um grupo orgânico, mais de um radical igual, eu tenho que colocar lá di, tri, tetra, penta, hex. Então, por exemplo, eu tenho 2 metil, tá? Então, eu vou colocar di, metil. Eu tenho 5 metil. Vai colocar tetra, metil. Então, tem que colocar.
Ok? Outra coisa, quando eu for colocar os radicais que aquela cadeia carbônica tem, eu tenho que colocar em ordem alfabética. Por exemplo, eu tenho lá numa cadeia carbônica um etil e um metil. Quem vem primeiro? O metil ou o etil? O etil, porque ele começa com E. E vem depois o metil com M. Ah, professor, mas é dimetil. E o di começa com D. Então ele vem antes do E? Não, porque o di, o tri, o treta, eles não contam para isso. É só a nomenclatura normal, ok? E por fim, eu coloco daí o nome da cadeia principal lá no final. Então, por exemplo, o exemplo que ele deu ali pra gente, ó, 2,3 dimetilhexano. Tranquilo? Não muito, né? Vamos treinar isso aqui então. Olha lá, já tem a contagem. Já falei para vocês qual é a cadeia principal. Já ajudei vocês um pouquinho. E eu mostrei que no carbono 2 eu tenho um radical. Este é o radical, senhores. Tá? Vamos pensar aqui um pouquinho. Um carbono. Então, met. É um radical. Então, metil. Em qual carbono que está? No carbono 2. Então, é 2-metil. Cadeia principal. 5 carbonos, pente. Só tem ligação simples, an. É um hidrocarboneto O. Nome, então, 2-metilpentano. Ok? Mesmo esquema, tá? Vamos lá, vamos achar os radicais primeiro. Então, eu tenho um radical no carbono 2 e um radical no carbono 3. Qual que é o radical que tem no carbono 2? Então, um carbono só, metil. Outro carbono aqui, ó, um só, metil. Então, eu tenho 2 metis, então é dimetil. Ok? Em quais posições? Na posição 2 e na posição 3. Então, 2, 3, dimetil. Pronto, deu o nome do radical. Agora, cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. X. Só tem ligação simples. An. Hidrocarboneto O. Nome, então, 2, 3, dimetil hexano. Beleza? E esse aqui agora, mais complicadinho. Então, presta atenção lá. Primeira coisa, radical. Eu tenho radical no carbono 1, desculpa, no carbono 2, no carbono 3 e no carbono 4. Vamos ver quais são os radicais. No carbono 2 eu tenho um metil, porque só tem um carbono. No carbono 4 eu tenho um outro metil. E no carbono 3 eu tenho um etil. Por que é etil? Porque tem dois carbonos. Lembra lá, et é 2. Ok? Então, seguinte. No carbono 2 e no carbono 4 eu tenho metil. Então é dimetil. Em quais posições? 2 e 4. Ok? E no carbono 3 eu tenho um etil. Tranquilo? Cadeia principal, 6 carbonos. Só tem ligação simples. An. Hidrocarboneto O. Então fica hexano. Se eu juntar tudo, olha lá. 3 etil, 2, 4 dimetil, hexano. Daí aqui surgem algumas dúvidas. Professor, mas por que o etil veio antes do metil se o metil tem número 2, por exemplo? Porque o E vem antes do M. Beleza? Então lembra que tem que seguir a ordem alfabética. Gente, felizmente ou infelizmente, a gente só vai aprender a dar nome para hidrocarboneto treinando. Então reveja essa aula depois, é bem importante. Vamos lá. Vou pular esse exercício aqui, senão a aula fica muito extensa e muito cansativa para vocês. Último exemplo dessa primeira parte aqui. Como que faz para dar nome para esse composto? Olha o tamanho desse monstro aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar a cadeia principal, certo? Então vamos lá. Eu vou tentar olhar algumas aqui que parecem ser as maiores. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma possibilidade. Vamos tentar uma outra aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também. Mais uma possibilidade. Deixa eu ver se eu acho mais alguma aqui.
Aqui talvez, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, essa deu boa, 7. Ó, consigo visualizar mais uma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A princípio, essa é a cadeia maior. Professor, como que eu vou saber se essa é a maior? Testando, não tem outro jeito. Então, olha lá. Primeiro passo, achar a cadeia principal. Essa é a minha cadeia principal. Segundo passo, tá? Numerar ela. Agora vem a parte difícil. Por onde eu começo a numerar? Tá? Se a gente for olhar aqui, ó, os radicais aqui começam no carbono 3. Eu tenho um radical no carbono 3, um radical no carbono 4, um no 5 e um no 6. Se eu começar a contagem pelo outro lado, eu vou ter radical no carbono 3, no carbono 4 e no carbono 5. Por onde eu começo essa contagem? Olha lá. Por que eu comecei de baixo para cima? Vamos entender isso aqui então. Ó, radical carbono 3, 4, 5 e outro no 5 de novo. Então tem 2 no 5. Ok? Se eu começasse a contagem daqui, ó, seria 1, 2, 3, 4, 5. Eu fiz o 5 errado aqui, ignorem. 6, 7, 8. Ok? Lembra do que eu falei da regra do menor número? Vamos somar aqui os radicais. Ó. 3 com mais 4 vai dar 7. Tem dois radicais no carbono 5. Tá? Esse radical e esse aqui. Então, ó, vai dar 7 com mais 10, 17. Agora, se eu contar daqui para cá, ó, 4 com mais 4 dá 8. Ok? 8 com mais 5 dá 12. 12 com mais 6, 18. Ok? Então, tem que tomar bastante cuidado na hora dessas numerações aqui, que é bem importante. Tá. Deixa eu só apagar o que eu já fiz aqui, senão fica muita informação. E vamos continuar essa brincadeira aqui. Prometo que eu tô quase acabando. Só mais umas 2 horinhas de aula e a gente termina a aula aí, galera. Então é o seguinte. Numerei, certo? O próximo passo agora é dar nome para os radicais. Então, olha lá. Esse aqui são metil, esse aqui é um etil e esse aqui é um isopropil. Beleza? Em qual numeração que está eles? Então, eu tenho metil no carbono 3 e eu tenho um metil no carbono 4. Eu tenho um etil no carbono 5 e um isopropil no carbono 5 também. Por ordem alfabética, vem o etil primeiro, depois o isopropil e depois o metil. Então, olha lá. No carbono 5, o etil. No carbono 5, o isopropil. Então, 5 etil, 5 isopropil. Agora lá, o metil está no carbono 3 e no carbono 4. Então, 3, 4, dimetil e deu o nome da cadeia principal, que a gente vai ver agora. Quantos carbonos na cadeia principal? 8. Então, é oct. Só tem ligação simples. An. Hidrocarboneto, O. Faz por partes, tá? Não precisa fazer tudo isso do jeito que eu tô fazendo. Faz por partes. Dá o nome da cadeia principal primeiro, se você quiser, e depois dos radicais. Ou então coloca o nome dos radicais e depois da cadeia principal. Aí fica a critério de vocês. Olha lá. 5 etil, 5 isopropil, 3, 4, porque eu tenho 2 metil. Então, dimetil octano. Volto a falar. É treino. Não tem como fugir disso aqui. É treino. Ok? E agora, para complicar um pouquinho, e se eu tiver dupla ou tripla ligação, como que vai ficar isso aí? Mais complicado, né? Então, vamos lá. Seguinte. Qual que é a diferença entre o que a gente estava vindo até agora para isso?
A diferença é que agora, além do radical, das ramificações, eu vou ter a insaturação. E por onde que eu começo a contar, então? Agora, como eu tenho radical e insaturação, eu tenho que tentar deixar eles na menor numeração possível. Quem é que tem prioridade? A insaturação ou o radical? A insaturação. Ela tem que estar na menor numeração possível. Os radicais não é que eles não são importantes, tá? Mas a insaturação é mais importante na questão de numeração. Então agora a gente vai fazer de um jeito diferente. A gente vai dar nome para a cadeia principal primeiro, certo? E depois para os radicais. Então vamos lá. Qual que é a cadeia principal aqui, galera? Tá? A cadeia principal é essa aqui de cima. Beleza? Quantos carbonos? 5. Então é pente. Tenho ligação dupla. Em qual carbono? No carbono 1. Então, 1N. Então é pente 1N. Essa é a cadeia principal. A gente já viu isso na aula da semana passada. Ok? Agora, eu tenho radicais, não tenho? Em quais carbonos eu tenho radicais? Tá? Tenho Opa, já dei a resposta ali. Tenho radicais no carbono 3 e no carbono 4. Qual que é o radical que eu tenho? Tenho um carbono só, então é met. Então, metil. Quantos metils eu tenho? 2. Então é dimetil. Em quais posições? Na posição 3 e na posição 4. Então, 3, 4, dimetil. Como que era o nome da cadeia principal? Pente 1N. Então, olha lá. 3, 4, dimetil, pente 1N. Relembrando, eu vou começar a contagem pelo mais próximo da insaturação possível. Ok? E esse aqui, como que fica? Vamos lá. Por onde eu começo a contar? Pela lógica, vou começar a contar, tá? Vou começar a contar por onde está mais próximo da tripla ligação. Então, por aqui. Começa a contar a partir daqui, beleza? Tranquilo? Sim? Então, olha lá. Comecei a contagem por aqui. Certo? Seguinte. Cadeia principal tem quantos carbonos? 6 carboninhos. Ok? Então, X. Eu tenho uma tripla ligação ali. Lembra que tripla é in. Então, em qual carbono que eu tenho a tripla? No carbono 2. Então, X, 2, ino. Pronto, já dei nome para a cadeia principal. Beleza? Agora, aonde que eu tenho radical? Tem radical no carbono 4 e no carbono 5. Ok? Nome completo desse composto, como que vai ficar? 4, 5, dimetil, X2-ino. Galera, seguinte, é difícil? Sim. Tem que treinar? Tem. Bastante, nem se fala. Tem que lembrar do passo a passo. Qual é o passo a passo? Achar a cadeia principal. Segundo passo, tá? Qual que é o segundo passo? É numerar a cadeia. E por fim, dar nome para os radicais. Certo? Professor, não lembra os radicais de cabeça. Monta uma tabelinha, olhe na apostila, procura na internet. Vocês têm N ferramentas a favor de vocês. Usem isso a favor de vocês. Beleza? Se cuidem. Próxima aula vai ser a continuação quando eu tiver as cadeias fechadas. Beleza? Um abraço, lavem a mãozinha que nem ali o nosso amiguinho. E até uma próxima, galera. Falou!